Hoje, né, o vídeo tá bem diferente, né, em Hebreus, capítulo 2, do versículo de 1 em diante, a gente vai estudar hoje esse versículo, tá? E eu peço que vocês acompanhem. E também gostaria de destacar alguma coisa, umas perguntas que eu irei fazer. Será que importa o que eu acho ou o que você acha, né? Ou importa o que está escrito na Bíblia, né? Realmente é isso que importa, o que está escrito na palavra de Deus, não o que eu acho ou você acha, né? Porque Deus, Ele vê e conhece o coração de cada um de nós, Ele sabe de todas as intenções. Aqui, como vocês podem ver, em Hebreus capítulo 2, do versículo 1 em diante, o título é Advertência contra a Negligência Espiritual, né? Olha o que diz aqui. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para que não nos desviarmos delas, né? Aqui a Bíblia está deixando bem claro, tanto para mim que estou lendo, tanto para vocês que estão vendo o versículo que eu estou fazendo, que estou filmando aqui, né? Devemos prestar atenção às verdades que é dita. Com certeza essa verdade tem que estar de acordo com a Bíblia, né? Devemos prestar bastante atenção, né? Aqui no versículo 2 diz, olha o que vem dizendo aqui, um alerta. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitidas a nós por aquele que ouviram falar? Uma pergunta, né? É Deus, e Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade. E indo aqui para o versículo 8 diz, Tu lhes deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Parando aí. Aqui vocês vão vendo na Bíblia, logo ela vai alertando, né? Vai advertindo que nós precisamos prestar mais atenção às verdades que são anunciadas tanto para mim quanto para vocês. Verdades de acordo com a Bíblia, né? Para nós não desviarmos dessa verdade. Porque Cristo, Ele próprio, indo lá para Mateus, saindo um pouco aqui desse contexto, né? Eu estou citando para vocês aqui. Ele disse que quando Ele viria novamente, pegaria muitos de surpresas, né? Como no tempo de Noé. Noé pregou 120 anos para aquele povo. E mesmo assim, eles não se arrependeram. E quando veio o dilúvio, pegou muitos de surpresa, né? E assim, apenas Noé e sua família, como a gente vê na Bíblia, se salvou. Será que nos nossos dias, hoje, a gente vem se acomodando? Tanto que se você ler Mateus, Lucas, se você ler Êxodo, Deuteronômio, sempre vem se repetindo. Por que Deus sempre vem repetindo esses alertas? Será que a gente não está se preocupando com isso? Será que o céu está deixando de ser importante para a gente? A gente está se preocupando com as distrações desse mundo e acabando de esquecer a coisa mais principal, que é a salvação, que é um dom gratuito dado por Deus, né? Será que nós estamos priorizando as coisas do Senhor? Se não estamos, misericórdia, né? Porque Ele escolheu Jesus, sendo um pouco menor, como a gente viu aqui, eu tô até filmando aqui, para vocês verem aí, e Ele sofreu, imagina, Ele ter vindo até essa terra, sofreu uma das piores mortes a qual Jesus sofreu. E a gente vai ver na Bíblia o que diz aqui para deixar bem claro, né? Vamos dar continuidade no texto todo. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória.
era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus ele tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Então, o único que veio, comentando aqui, o único que veio até essa terra, que foi perfeito em tudo, foi quem? Jesus Cristo, Como a gente vê aqui na Bíblia, a Bíblia deixa bem clara, E aqui no versículo 11, olha o que diz. Assim, tanto o que santifica como os que estão santificados procedem de um só. Vocês estão vendo? De um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão, quando diz: proclamarei teu nome a meus irmãos, no meio do teu povo reunido te louvarei. Jesus, ele nos considera como irmãos. Olha que dádiva, olha que fantástico isso aqui que a Bíblia está acabando de deixar bem claro, tanto para mim que estou falando, quanto para vocês que estão ouvindo. E aqui no versículo 13, e também afirmou, vamos lá, olha o que diz: porei minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Olha que fantástico. Eu e os filhos que Deus me deu. Versículo 14. Portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer. E somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Aqui vocês podem ver que antes, Satanás ele tinha o poder da morte. A partir do momento que Cristo veio até aqui, morreu, se fez carne, para morrer por mim e por você. No momento que Cristo morre, nós passamos a ter esperança, a ter a salvação, que é pela graça de Deus. Não é uma coisa que pode se comprar, não é uma coisa que assim, entendeu? E aqui vocês veem, aqui, tá até sublinhado, somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Versículo 15. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, e em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Imagine só, Cristo, ele foi tentado em todos os aspectos. Imagina eu e você sendo tentado. A gente fala, será que eu vou conseguir resistir? É muito difícil. Cristo foi tentado e ele conseguiu com a ajuda de si mesmo? Não, com a ajuda do Pai, buscando um Pai todo o tempo em oração. Se você parar para ler a Bíblia, completa, você vai ver que Cristo ele tinha o costume de orar, ir para os montes, entrar, ficar só orando, porque ele sabia que ele só conseguiria com a ajuda do Pai, com a força que vem de Deus, Através do quê? Da oração, Como a gente vê aqui. E através de Cristo, ele, como vocês veem aqui, sumo sacerdote. Ou seja, quando a gente faz uma oração, a gente não pede em nome de Jesus. Esse nome é santo, ele morreu por mim e por você. Então só é perdoado os nossos pecados, nós éramos filhos. E o pecado que nos distancia de Deus, quando Cristo pagou o preço, Isso, nós fomos de novo o quê? Adotados por meio do sacrifício de Cristo. Então ele foi tentado. Tanto que o diabo falou para ele, se és filho de Deus, faça que esse pão se transforme, faça que essa pedra, se transforme no pão. E todo momento ele ia para onde? Ele recorria às Escrituras. Quando Satanás pediu para que Cristo se ajoelhasse perante ele, adorasse ele, ele falou, não, adore somente a Deus. Sempre Cristo ele ia e vinha para as Escrituras, sempre ele se refugiava no Senhor, porque só Deus nos dá a vitória. Não pense você ou eu
que a gente consegue algo por nossos méritos, que a gente não chega a nenhum lugar por nossos méritos. Nós somos seres humanos pecadores. Nós somos 100% dependentes de Deus. Você tem ideia do que é 100% ser dependente de Deus? Em todos os momentos, orando, em pensamento, porque o inimigo, ele resta pouco tempo para ele, e quem ele puder levar com ele, ele vai levar. Então pense bem no sacrifício que Cristo fez por você. Ele virá novamente, mas dessa vez como Rei dos Reis, como lá em Apocalipse, você parando para pensar logo os últimos capítulos, a Bíblia descreve que ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia também diz que ninguém sabe o dia e nem a hora, o único quem sabe é o Pai, mas que eu e você não venhamos o quê? Se acomodar, que nem aquela parábola. Meu Senhor está demorando, vou praticar mais coisas que não é certo fazer. E do nada o Senhor vem de surpresa e servo mau, não soubestes esperar. Que isso não seja falado para mim nem para você. Que a partir de hoje nós venhamos mudar. Mas é claro, se você não quiser essa mudança, não adianta. Deus ele dá o livre-arbítrio, ele respeita. Ele não é mal educado. Então você tem que querer a transformação, você tem que querer mudar. Não adianta de nada eu estar falando aqui se você não quer. Né? É logicamente que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Mas você tem que querer. Faz a tua parte e deixa Deus fazer o impossível. Seja dependente de Deus em todos os momentos da tua vida, todos, tanto nos bons quanto nos ruins. Você já parou para pensar que a gente, quando está passando por situações difíceis, a gente busca mais a Deus? Imagina se todo tempo tivesse situação boa. Muitas das vezes nós não procuraríamos. Temos que ser bem sinceros. Se não fosse as situações difíceis. Né? Então, pare e pense. Busque a Ele. Leia mais a Bíblia, a palavra dEle. Não estou te falando para ler por obrigação ou porque eu estou falando aqui. Por amor a Ele. Faça tudo por amor, porque não adianta de nada você fazer uma coisa se você não ter amor. Sabe o que eu estou querendo falar? Então ame ao Senhor em primeiro lugar. Porque antes mesmo que tu fale, que tu precise de algo, Ele já sabe, porque Ele conhece o quê? O teu pensamento. Como eu logo no início do vídeo eu falei, será que o que a gente acha importa? Ou será o que a Bíblia diz que importa? Sim, o que a Bíblia está dizendo. Porque muitas das vezes aqui são coisas ditas que às vezes a gente não gosta, mas a gente não está aqui para falar o que a gente gosta. A gente não está aqui para querer agradar. E sim o que está escrito na Bíblia. Isso que importa, o que está aqui escrito, é a verdade, né? Então, que nem a gente viu aqui no versículo 2. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos, né? Precisamos prestar atenção à verdade que é dita. Tudo que for dito para você, procure avaliar se está de acordo com a Bíblia, né? E não se desvie dela. Não se desvie. Esse foi a reflexão de hoje, eu até demorei, né? 13 minutos e 45, mas enfim. Foi falado o que era para ser falado, né? Que antes de eu iniciar cada vídeo Senhor, o que foi estudado que não seja as minhas, e nem o que eu quero, nem o que eu acho, mas sim o que o Senhor quer que seja falado. Que essa seja a minha, a tua oração. E para finalizarmos, eu vou fazer uma oração. Aonde você estiver, feche teu olho e vamos falar com Deus. Oremos. Santo, santo Deus, amado Pai, louvado, exaltado seja o teu santo nome, Pai. Te agradeço pela vida, te peço também por cada pessoa que está acompanhando esses vídeos, que o Senhor venha abençoá-la, Senhor, e que a gente não venha fazer o que nos agrada, mas sim o que te agrada. Nos ajude a fazer a tua vontade, nos ajude a te buscar em primeiro lugar, Senhor, nos ajude a ouvir as tuas verdades e a não se desviar dela, Pai. Obrigado pelo sacrifício que Cristo morreu por nós, Pai. Que o Senhor afaste todas as armadilhas do inimigo das nossas vidas, que o Senhor nos dê temperança, que o Senhor nos dê domínio próprio, que o Senhor nos dê amor e os frutos do Espírito, a qual o Senhor conhece o nosso coração. Nos ajude, fortaleça a nossa fé, cuide da nossa família, Pai.
pois só o Senhor pode nos ajudar. Nós sabemos que a gente é 100% dependente do Senhor. Nos ajude, nos prepara para a tua gloriosa volta e perdoa os nossos pecados, cometidos por pensamentos, palavras, atos e ações. E nos dê um santo sábado na tua presença. Essa oração é o que eu faço a ti, Senhor, sabendo que não tenho mérito nenhum em nós, mas eu te peço pelos méritos de Cristo, meu Senhor e Salvador e Rei. Amém. Deus seja louvado. Se você gostou, deixa teu like e compartilhe com outras pessoas.